Olá a todos, cá estamos nós de novo para falarmos acerca de mitos evangélicos e hoje o mito é o mito dos títulos e serviço. O mito dos títulos e serviço. A Igreja de Jesus Cristo está a passar por um momento muito complicado. A maioria dos que frequentam a igreja, a maioria dos cristãos que fazem parte de uma igreja, devido a um ensino mau ao longo destas últimas décadas, existe uma ideia errada de que nós só estamos bem diante de Deus se estivermos sempre muito ocupados a servir a Deus dentro da igreja ou então com títulos. Porque quem hoje não é um presbítero, não é um diácono, não é um pastor, parece que é um Zé Ninguém. E isso é um mito que foi criado nestas últimas décadas, é um ensino muito errado e na verdade é a fonte de muita divisão, de muitas guerras e contendas nas igrejas. As pessoas guerreiam dentro das igrejas por causa de posições, de título, porque um faz isto e o outro não faz, porque o outro já é presbítero e o fulano tal ainda não é, porque eu agora já sou pastor e mando em ti, e agora tens que me obedecer. E este clima de batalha campal está instalado em muitas igrejas, infelizmente. E isso é a causa, como eu disse, de muita divisão. Eu quero ler para vocês o que é que a Bíblia fala e qual deve ser a atitude certa para nós que amamos a Deus e que fazemos parte da igreja pura de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 20, no versículo 17 em diante, conta a história muito interessante de uma mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu. Zebedeu foi um judeu muito rico na altura e pai daqueles dois apóstolos que um deles é o que Jesus mais amava, as escrituras dão isso a entender. E quem são eles? O João e o Tiago. Os filhos de Zebedeu eram o João e o Tiago. Então a mãe deles, diz aqui no versículo 20, Mateus 20, versículo 20 diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. Em adoração, fazendo um pedido. Bem, e ele disse-lhe: Que queres? E ela respondeu: Diz que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E disseram eles: Podemos. Bem, eles estavam bem firmes no que queriam. E disse-lhe Jesus: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Versículo 24. E quando os outros 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Então Jesus está a dizer assim: olha, o espírito deste mundo é que existem príncipes que dominam as pessoas, reis, os grandes têm autoridade sobre menores. Existe uma pirâmide, uma hierarquia. As empresas trabalham assim, as nações trabalham assim. Há sempre alguém que manda e há sempre alguém que é mandado e que tem o papel de obedecer. Mas Jesus diz assim, o versículo 26: Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo, serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo.
bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, por outras palavras, está a dizer a eles assim: olha, não vale a pena andarem a lutar pelo poder, porque esse não é o espírito do reino de Deus. Não é isso que Deus quer. Se alguém quiser ser de facto grande, então seja o menor de todos, isto é, sirva, seja humilde, não ambicione mandar nos outros, porque esse não é o espírito do reino dos céus. E ele depois diz, referindo-se a ele mesmo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Foi o que Jesus fez. Então, esse deve ser a pauta de todo o cristão. Todo o cristão que faz parte de uma igreja deveria ter esta atitude do coração de ser um servo e não ambicionar títulos. Porque os títulos, como eu disse há pouco no início, provocam grandes desavenças, grandes instabilidades dentro da igreja. A igreja não é uma empresa. A igreja de Jesus Cristo não é para ser governada como uma empresa, como uma hierarquia em que existe o chefe, o grande líder, e todos os outros estão ali para prestar contas a ele e vassalagem. Não, não é esse o espírito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus respondeu a esta mãe. E esta família, a família Zebedeu, era uma família próspera. Era uma família com posses financeiras. Provavelmente, como infelizmente hoje acontece no mundo, as pessoas são muito dadas às aparências, ao status quo, a títulos, o senhor doutor, o senhor advogado, o senhor engenheiro. Por exemplo, temos o exemplo aqui em Portugal que a maior parte dos pais querem todos que os filhos possam se formar nas universidades para virem lá com o canudo, com o título, como se isso fosse uma grande coisa. O mundo pensa assim, mas Deus não pensa assim. Esse não é o pensamento de Deus. A Bíblia até diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. Mas o mundo está formatado neste espírito, que é a busca da glória, a busca de poder. E às vezes entramos no ridículo de vermos certas igrejas que são até igrejas em termos de número de pessoas, de membros, são igrejas bem pequenas, 10, 15, 20, 30 pessoas, e mesmo assim há sempre alguém que acha que manda nos outros e que pode pôr e dispor como ao seu belo prazer. Já aconteceu, por exemplo, eu ver pessoas fantásticas que a certa altura são convidadas pelo pastor da igreja para assumirem certos cargos dentro da igreja, e de repente essas pessoas, só porque agora têm um cargo na igreja, só porque agora têm um título e manda, essa pessoa se transforma completamente, fica arrogante, fica uma pessoa desagradável. De antes era uma pessoa fantástica que aparentemente se dava com toda a gente, simpática, cumprimentava todos. Agora que tem um título, ele acha-se ou ela acha-se o bambam do pedaço, como alguns brasileiros usam muito essa expressão, não é? Acham-se os maiores. E é uma coisa absolutamente ridícula. E pior ainda é quando nós damos títulos ou quando alguém dá um cargo a uma pessoa simplória. O que é uma pessoa simplória? É uma pessoa que não sabe o mínimo, nunca foi nada na vida e de repente se acha que um título estraga mais do que o próprio diabo. Essa é que é a verdade. Então nós temos de ter cuidado com essa história de títulos, de nomenclatura da igreja, de autoridades, de hierarquias. É evidente que
A igreja tem que ter um pastor, tem que ter uma equipe ministerial, mas tem que reinar este espírito conforme Jesus aqui falou, que se queremos ser de facto grandes, então vamos servir. Vamos ser úteis para as pessoas. Em vez de querer pisar nas pessoas e sermos mal educados com as pessoas, vamos fazer o oposto. Vamos amá-las, vamos servi-las, vamos estar na disposição, muitas vezes, de abdicarmos de muito conforto para podermos servir as pessoas, porque quem quer servir a Deus tem que aprender que para servir a Deus temos que servir pessoas. Essa é a grande verdade. E a maior parte das pessoas, infelizmente, não estão para isso. Estão como este pessoal aqui, não é? Querem ser servidos. Por isso é que Jesus deu o exemplo em tudo. Na noite em que ele estava para ser traído, ele lavou os pés aos seus discípulos, dando o exemplo. Um deles, o Pedro, nem queria que Jesus lavasse os pés, e ele disse: se tu não permitires que eu lave os teus pés, não podes fazer parte de mim. Então lá Pedro se arrependeu e disse: então olha, lava-me os pés, a cabeça, lava-me todo. E Jesus lavou-lhe os pés, dando o exemplo, que é isso que nós devemos fazer também a favor dos irmãos. Depois há outro grande mito que está ligado a este dos títulos, que é a questão do serviço. Apesar de nós existirmos para servir, há certos cristãos que, se por qualquer motivo pararem o seu serviço na igreja, parece que lhes falta qualquer coisa. Há até alguns que pensam assim: bem, se não há trabalho para fazer na igreja, então hoje não vou à igreja. Como se o ir à igreja é apenas só para ir lá, fazer lá um trabalhinho, estar de escala, estar de serviço, ou na oração, ou no louvor, ou na igreja infantil, ou seja em que área for, da que as igrejas normalmente têm. Então as pessoas habituaram-se muito e tornou-se um ritual, tornou-se uma coisa mecânica, as pessoas irem à igreja porque elas estão ocupadas com alguma coisa. E se por qualquer motivo o pastor da igreja decidir que não há mais ocupação, seja de que área for, então essa pessoa pensa assim: bem, se não precisam mais de mim ali, então não vou. E isso é um mau sintoma, porque as pessoas passam a ir à igreja não pelo motivo certo, mas pelo motivo errado. Elas vão à igreja porque estão de serviço, porque se não estiverem de serviço já não vão à igreja. E então há este pensamento, e muitos pastores até agem assim, pensam assim: temos que dar trabalho às pessoas. As pessoas têm que estar envolvidas em tudo, porque se elas não tiverem trabalho, elas deixam de ir à igreja. Bem, é verdade isso, infelizmente é verdade. Eu digo infelizmente porquê? Porque não deveria ser assim. Ir à igreja ao domingo para cultuar a nosso Deus não é completamente diferente, o espírito é diferente e as pessoas não sabem para o que vão. Mas eu tenho no meu coração servir, então ainda há bocado nós lemos que nós existimos para servir. Mas servir as pessoas é só dentro da igreja? Eu pergunto, será que só se serve pessoas dentro das igrejas? Com tanta gente lá fora a sofrer, a passar problemas terríveis, será que nós não podemos servir as pessoas que estão lá fora? Pessoas que estão a sofrer, abandonadas, idosos abandonados pelos seus familiares que precisam de uma visita, pessoas que estão nos hospitais precisam ser visitados, pessoas que estão muitas vezes em casa sozinhos, pessoas a sofrerem lá fora, a precisarem urgentemente que alguém os anuncie o Evangelho. Então estamos à espera de quê? Para servir essas pessoas. As pessoas estão lá fora. As pessoas estão lá fora, porque dentro da igreja está a família de Deus, muito bem, devemos cuidar uns dos outros, como é óbvio, mas o verdadeiro trabalho está lá fora. Lá fora é que Deus precisa de nós. Este é que é o verdadeiro Evangelho, porque essa questão de
servir só dentro da igreja e depois saio porta fora da igreja e depois vou à minha vidinha normal para o meu emprego e não faço mais nada, isso é muito pouco. Parece aquela parábola que Jesus diz assim: tu se só fazes o que te mandam, és um servo inútil. É o que a Bíblia diz. Então nós devemos ser proativos, devemos disponibilizarmos para estarmos sempre atentos às necessidades das pessoas que estão lá fora, no trabalho, fora do trabalho, na rua, com os vizinhos, em tantos lugares onde nós podemos nos relacionar com tanta gente e nós podemos servir as pessoas a qualquer momento. Não precisamos de ir à igreja para servir pessoas. E quando alguém entra neste modo operandi, que é de eu se estiver de escala vou à igreja, mas se este domingo eu não estou escalado, então já não vou. Eu gosto muito daquela igreja, mas aquela igreja ainda não tem este departamento, então não vou. Mas se ela tiver, eu ia. Aquela igreja, se tivesse louvor, até ia para o louvor, mas como não tem, então já não vou. Aquela igreja tem um grupo de oração, mas é lá que eu gosto, porque lá eu gosto de orar. Mas na verdade eu gostava era de ir à outra igreja, mas eles não têm ainda grupo de oração, então não vou, porque pronto, olha, paciência. Porque as pessoas entraram neste modus, é um ritual. É um ritual. As pessoas deixaram de ir à igreja pela fé, de nós irmos ouvir, para termos um encontro junto com os nossos irmãos na fé e sermos edificados pela palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As pessoas pararam de ouvir o Evangelho. As pessoas preocupam-se com tanta coisa, com a limpeza da casa de banho da igreja, preocupam-se com a comida, preocupam-se com a livraria, preocupam-se com a oração, preocupam-se com o grupo de louvor, preocupam-se com tudo, com as crianças, mas não com tudo, menos com aquilo que é o correto. Faz-me lembrar a história da Marta e da Maria. Não é? A Marta muito atarefada, preocupada com tudo e mais alguma coisa, que é lícito, ninguém está a dizer que não seja lícito, mas a Maria escolheu a melhor parte. Ela sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a palavra do Senhor. E é isso que deve ser a igreja. Nós, quando vamos à igreja ao domingo, é para estarmos todos sentados aos pés de Jesus, para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus para o nosso coração. Esse é que é o verdadeiro motivo de irmos à igreja. Para quê? Para que depois, durante a semana, cada um no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, seja onde for, possa ter a possibilidade e a oportunidade, que vai ter com certeza, de servir o próximo. Se nós quisermos, todos os dias podemos servir alguém. Há sempre alguém que precisa de um abraço, de uma palavra de carinho. Há sempre alguém que precisa de uma palavra para animar, de ajudar, seja em que área for. Seja em que área for. Com isto eu não estou a dizer que as igrejas não se possam organizar. Claro que sim. As igrejas precisam sempre de pessoas da sua equipe, vá lá, ministerial, para poder se apoiar e ajudar as pessoas, acompanhar as pessoas, etc. Mas o verdadeiro trabalho de serviço está lá fora no mundo. A seara é grande. É grande. Nós temos que começar a sair portas fora, meus amados. Nós temos que ir lá para fora. O Senhor Jesus Cristo, a certa altura, ele diz aqui, quando ele estava diante deixa-me lá ver aqui, penso que é Marcos 4, minha Bíblia nova, estou aqui a ver. Jesus, a certa altura, ele dizia que os campos estão brancos. Eu agora já não me lembro onde é que está a passagem, mas vou mencionar, e eu sei que vocês conhecem esta passagem. Ele, a certa altura, diz assim: olha, os campos estão brancos, estão preparados para a seara.
E a seara não está dentro da igreja, a seara está lá fora. Lá fora estão milhões e milhões de pessoas que precisam de ti e de mim para que nós possamos ir lá fora a sermos servos dessas pessoas, evangelizando-as, ajudando-as, apoiando-as. Como eu disse há pouco, às vezes basta um abraço, basta uma palavra de ânimo, basta um sorriso, um bom dia, uma boa tarde. Nós precisamos de valorizar o ser humano mais do que nunca, porque Jesus Cristo deu a vida pelo ser humano. E é isso que nós precisamos de fazer. Há muito para fazer para quebrar os mitos que existem nas igrejas. E este mito dos títulos e do serviço precisa de ser quebrado. E precisamos de ampliar a nossa mente, ampliar, digamos assim, o nosso pensamento e ver mais longe, porque as pessoas estão lá fora e esperam por ti e por mim, para que nós possamos lá ir ajudá-las, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e até à próxima.